Em seu coração, Pai, obrigado, Senhor, por esse momento tão precioso aqui, Deus, de louvarmos ao Senhor e de adorarmos através da música. Muito obrigado por isso. Pai, nesse momento te apresento essa palavra que aqui será ministrada, Deus, através da pregação. Senhor, prepara nosso coração, prepara nossa mente, pois queremos continuar ouvindo a Tua voz. Que o Senhor possa falar conosco de acordo com a nossa necessidade, se é um confronto, se é um alívio, um afago, se é uma disciplina, não importa. Vindo do Senhor, nós queremos receber da melhor forma possível, Deus. Prepara o nosso coração, a nossa mente, em nome de Jesus. Amém. Quero ler Mateus capítulo 14, a partir do verso 22. Diz assim: logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância de terra, fustigados pelas ondas, porque o vento soprava em sentido contrário. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o lago. Quando o viram andando sobre o lago, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhe disse: tenham coragem, sou eu, não tenham medo. Pode sentar. Depois a gente vai continuar lendo ainda esse texto, mas quantas vezes tempestades se repetem na sua vida? Quantas vezes tempestades se repetem na nossa família, no nosso trabalho, conosco, né, na nossa mente? E muitas vezes pode surgir esse questionamento: mas por que isso de novo? Por que eu estou passando por isso de novo? Essa narrativa aqui, ela aponta uma segunda passagem no qual Jesus acalma uma tempestade. E tem duas características distintas nessa passagem. E a outra, a primeira, onde Jesus estava. Na primeira tempestade, Jesus estava no barco com os discípulos, dormindo no barco com os discípulos. E a tempestade, ela não deixou de vir porque Jesus estava no barco. A tempestade veio. E talvez você possa até se perguntar: mas Jesus está no meu barco e ainda assim tem tempestade? Jesus está comigo, está conduzindo a minha vida, mas ainda assim eu enfrento lutas, dificuldades? Porque isso não vai cessar enquanto estivermos aqui na terra. As tempestades, elas se repetem. Só que não precisa ser a mesma tempestade. Não precisa ser o mesmo problema. Não precisa ser a mesma pessoa o tempo todo. Pode ser que seja, mas eu preciso aprender com as tempestades qual tem sido o meu comportamento diante delas. Será que eu tenho apenas entrado em desespero, gritado de medo e dizendo: é um fantasma, é um perigo que eu não sei como lidar com aquilo? O que é que está acontecendo verdadeiramente conosco? Jesus, ele não estava no barco com os discípulos. E não eram discípulos que eram inexperientes no que diz respeito a tempestades. A grande maioria deles eram pescadores. E que tinha ali aquele lago ali como o seu ambiente de trabalho. Conhecia, creio eu, todos os caminhos. Navegavam ali tanto de dia como à noite. E seguiam exatamente o destino. Sabia os males que tinham naquele lago. O momento que talvez o céu ali premeditava que iria acontecer alguma coisa. Mas naquele dia Jesus deu uma ordem para eles: olha, vão que eu vou me retirar aqui um pouco, eu vou orar, eu vou subir aqui um monte. Mas sigam. E às vezes vai ser assim comigo, com você. Às vezes Deus vai te dar uma ordem e você vai achar que Ele não está com você. Porque aparentemente você foi sozinho. Porque aparentemente você olhou
e viu apenas o perigo. Você olhou e viu apenas o medo. Mas lembre-se que Jesus aqui, ao se retirar, ele estava orando. Ele estava intercedendo. Ou seja, quando você olha e não vê nada, lembre-se que é um Deus que continua olhando por você. Que é um Deus que continua cuidando de você. Que é um Deus que mesmo aparentemente distante, no tempo certo, Ele vai estar perto. No tempo certo, Ele vai aproximar. As tempestades da vida não vêm para nos destruir, mas para revelar o poder de Deus. Essa semana eu estava meditando sobre isso. E ficou muito forte essa ideia, mas como é que uma tempestade pode manifestar um poder de Deus? A própria tempestade em si já é manifestação do poder de Deus. Porque é a criação. Naturalmente, não sei quem já teve essa oportunidade de dirigir com aquela chuva muito forte, que você não consegue enxergar quase nada. E que a melhor coisa que tem que fazer é o quê? Encostar o carro. Uma vez eu estava na Estrada do Coco, já avançando, e eu precisei encostar porque eu não estava enxergando nada. Às vezes é preciso parar em meio às tempestades. Porque se você for querer lutar contra ela sozinho, você não vai conseguir. Eu poderia falar, não, eu consigo, nem óculos eu uso. Eu vou conseguir, mas poderia não enxergar um perigo que está à minha frente. Mas eu preciso ter o discernimento, a compreensão de que quando Deus me dá uma ordem, eu preciso cumprir aquela ordem, mesmo sabendo que eu estarei em meio a uma tempestade. Que tempestade que você vive hoje? As tempestades normalmente elas costumam vir em pencas. Não é só uma chuvinha. É uma chuva forte, que vem normalmente um vento, e que causa um deslizamento de terra, e que causa um alagamento, e que causa uma erosão. Tantas coisas que acontecem. Choveu aqui semana passada, e a gente viu que tudo para. Salvador, Lauro de Freitas, interior do estado, a Bahia inteira, com problemas estruturais por causa da chuva. Quantas pessoas tiveram que parar? Quantas pessoas tiveram que ficar em casa? Tiveram que fechar uma janela que talvez há tempos não estava fechando. Por quê? Porque não é uma coisa só. Você pode estar hoje pensando, mas na minha vida é assim também. Acontece tudo de vez, parece. Será que não poderia ser um problema assim organizado? Um dia sim, um dia não. Aí passa uma semana sem, depois outra semana com. Mas às vezes a gente tem a sensação de que atropela. É um atrás do outro. Hoje é isso, amanhã é aquilo. E você fala, onde é que está Jesus? Nessa tempestade que eu estou enfrentando. Os problemas, eles se acumulam. Quando você para fazer conta às vezes, que você achou que era X valor, aí você bota X vezes 3. Mas não era só isso. Aquela pessoa que estava com problema de saúde, eu achei que era só uma coisa, de repente é muito mais do que isso. Parece que cresce, parece que aumenta. E pode sim aumentar, pode sim crescer, mas nunca será maior do que o poder de Deus. Nunca será maior do que o agir dele. O cenário externo, ele pressiona. E muitas vezes pressiona para um interno que já está o quê? Apertado. E você sente que as suas forças estão indo embora. Você acha que não vai dar conta, que não vai conseguir. E aí você olha e fala, vamos morrer. Não vai dar certo, este é o fim verdadeiramente. Aí de repente você olha e vê alguém andando sobre as águas, já pensou? Quando o cenário todo diria para você, não tem jeito. Você olha e vê uma esperança. Mas aquela esperança que depois você teve a certeza que era esperança, em primeiro momento gerou o quê? Medo. Gerou angústia, desespero. Quantas vezes ficamos desesperados? As tempestades, elas podem vir de todos os lados. Você fica cercado. Mas o que é que a Bíblia diz? Que os anjos do Senhor estão acampados ao nosso redor, nos livrando e guardando todo o mal. A tempestade pode te cercar,
Mas creia que há anjos do Senhor que estão acampados de forma muito próxima a você. Talvez agora você não esteja vendo isso. Talvez você nunca veja isso. Não é regra você ver. Mas tenha certeza que isso é real. Nós sabemos disso porque vivemos diariamente sob livramentos de Deus, sob o cuidado do Senhor, mesmo em meio a tempestades. As tempestades normalmente chegam quando estamos esperando descanso. Nessa ocasião, Jesus, antes disso aqui, ele tinha alimentado uma multidão. Os discípulos tiveram aquele trabalho de distribuir pão para a multidão inteira. Vinham de uma longa jornada andando. E eles queriam descansar. Jesus falou, então vá. Eu vou me retirar ainda um pouco mais aqui para buscar um pouco mais, para orar um pouco mais. Mas podem ir, eu libero vocês. E eles foram. E já era alta madrugada, por volta de 3 a 4 horas da manhã. Com certeza já estava naquele estado de sono pesado. E de repente veio a tempestade. Enquanto eles queriam descanso, o que é que chegou? Tempestade. Assim que você também aconteceu já algumas vezes? Você resolveu aquela situação e falou, pronto, agora eu vou ficar em paz aqui por um tempinho. Tempestade chegando. E aí às vezes você não quer abrir a porta, mas às vezes a tempestade é tão forte que faz o quê? Invade. E você não tem escolha. Você tem que aprender a lidar com aquilo. Mas aí você lembra, eu não estou sozinho. Eu quero que você lembre disso nesse momento. Você não está sozinho, você não está sozinho. A tempestade que você enfrenta hoje, ela pode ser até maior do que a que você enfrentou lá atrás. E você pode estar pensando, mas lá atrás não tinha isso aqui que favorecia para o meu mal. Mas creia que a presença de Deus hoje vai ser maior na sua vida. A atuação de Deus hoje na sua vida vai ser maior e vai fazer sim com que você enfrente e com que você vença a tempestade. Eu não sei verdadeiramente qual é essa tempestade. Eu sei que há um Deus que pode entrar com providência. E que pode falar para você assim como ele falou no verso 27. Mas Jesus imediatamente lhe disse, tenham coragem, sou eu, não tenham medo. E Deus fala com você nessa manhã, não tenham medo. Tenha coragem. Você não está sozinha, você não está sozinha. Verso 28, o Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro. Manda-me ao teu encontro. Será que estamos tendo essa coragem de ver Jesus na tempestade e falar, manda-me ao teu encontro? Quem quer ir em direção à tempestade? Se você bota o GPS para ir para um local e quando você vê as rotas, das 3 rotas que aparecem ali, 2 apontam locais de alagamento, você vai escolher aquela rota? Não, porque há ali uma previsão de o quê? De um risco. Mas Deus fala assim, é essa eu quero que você vá. E aí? Será que está disposto aí? Às vezes não vai ser uma situação de engarrafamento, de alagamento. Às vezes é uma decisão. Às vezes é um local que você precisa ir, que você sabe que ali é um ambiente de tempestade. Mas Ele mandou você para aquele local. Você tem certeza que ali é onde Ele quer que você esteja, porque ali você vai ser uma calmaria. Ali você vai ser um representante dEle para acalmar. Quantas vezes isso aconteceu comigo já? De ter que ir em ambiente de tempestade, mas ao chegar naquele ambiente, não por mim, mas por quem estava comigo, as coisas se acalmarem. Às vezes é uma palavra que você leva, às vezes é um olhar diferente, às vezes é somente a sua presença, mas não é você, entenda isso, é Ele. Só que quando você se submete a Ele, a vontade dEle é feita, prevalece na sua vida, e aquilo que era ambiente de tempestade passa a ser ambiente de paz.
passa a ser ambiente de tranquilidade, porque você aprendeu com a tempestade. Eu tenho certeza que na sua vida tem tempestade que não se repete mais, porque você aprendeu, porque você tirou uma lição importante daquilo, porque você teve um posicionamento específico naquela tempestade, e hoje em dia você não vive mais aquilo. Você venceu. Agora foi sozinho? Não. Sozinha? De jeito nenhum. Tenha certeza que mesmo você não enxergando, Ele estava contigo. Por que vai mudar agora? Não vai mudar agora. As tempestades, elas chegam quando estamos esperando um descanso. E isso é um chamado de Deus para dependermos dEle. Às vezes vai ser muito difícil você depender de Deus, porque você vai olhar e não vai poder fazer nada. Vai contar exclusivamente com a atuação dEle. Só que o que é que nos desconforta é saber que Ele pode todas as coisas. Isso me dá conforto de saber eu não consigo. As tempestades, elas podem aparecer mesmo quando estamos ajudando outras pessoas. A fé madura faz com que a gente entenda que servir pessoas, estar na igreja, ser cristão, frequentar um culto, não vai impedir tempestade de chegar na sua vida. Não vai. Agora vai te preparar para enfrentá-la. Vai forjar você para enfrentar. E isso não é somente esse ambiente, porque esse ambiente por si só não tem poder de transformação. Mas a presença de Deus, que aqui é real, tem poder de fazer isso. Então, por isso que é importante, às vezes você está triste, está abatido, está cansado, sobrecarregado, busca Deus. Venha à igreja. Aqui é refúgio, sim. Aqui é local de renovo, aqui é local de transformação, de restauração. Não porque é o pastor Felipe que está aqui, não. Misericórdia. Mas porque Deus é aqui presente. Porque estamos aqui, o quê? Chamando a atenção dEle. Mas pode ser na sua casa. Pode ser também no seu carro, no seu quarto, no ônibus, no metrô, em qualquer lugar. Desde que você atraia com um coração quebrantado, um coração contrito, Ele não vai desprezar você. Talvez a tempestade seja somente aqui, na sua mente. Talvez a maior confusão que esteja acontecendo não é ao seu redor. Não é no seu trabalho, na sua casa, não a saúde está debilitada, não. São os seus pensamentos. Só que eu creio em um Deus que cura mente, que cura pensamentos. Tempestades, elas chegam quando você está obediente, sabia? Você pode estar fazendo tudo certinho. Você pode estar ali, ó, listando tudo. Fiz. O que vai acontecer? Tempestade. Porque é necessário isso. Sabe por quê? Senão a gente esquece de Deus. Sabe por que as tempestades se repetem às vezes? Para que a gente não se esqueça de Deus. Porque senão a gente acha tudo bem. Tudo em paz na minha vida. Problemas estão todos eles administrados. Não me falta nada de precioso. O que eu quero ali, eu tenho à minha disposição. Se eu não tenho naquela hora, eu posso trabalhar de alguma forma e conquistar aquilo. Aí muitas vezes você fica sem ter o que se apegar. Sabe por quê? Porque você está tendo um relacionamento com Deus apenas com base no que Ele pode lhe oferecer. Só que eu tenho que me relacionar com Deus pensando em quem Ele é. Ele é um Deus santo, um Deus puro, um Deus perfeito. Isso para mim já é o suficiente para querer estar perto dEle. Porque eu não sou perfeito. E Ele, mesmo perfeito, quer estar perto de mim. Imagina alguém que quer estar com você, mesmo sabendo dos seus defeitos. Mesmo sabendo que você desaponta às vezes. Que você não presta às vezes, sendo bem sincero falando aqui. Que são pensamentos ruins às vezes, são atitudes ruins, pensando em prejudicar o próximo. Ainda assim, Ele olha com olhar de amor. Ele olha com olhar de bondade. E fala: filho, filha, eu te amo.
As tempestades, elas expõem os nossos limites. Aqueles discípulos, mesmo com toda a expertise de pescadores, de náutica, ficaram com medo. Tem área da sua vida que hoje você fala: isso aqui eu domino, isso aqui é tranquilo para mim. Cuidado, porque pode chegar uma tempestade e você se tremer todo. Pode chegar uma tempestade e você olhar e falar assim: eu achei que eu era capaz de conseguir lidar com isso, mas eu não sou. Senhor, me ajuda. Pedro achava talvez por um momento que poderia. Na primeira tempestade, os discípulos chegaram e ficaram agoniados com a calmaria de Jesus. Jesus estava dormindo na tempestade. Falaram: Senhor, não se importa não que a gente vai morrer? Você vai ficar aí mesmo dormindo? Nós já vimos tantas coisas o Senhor fazendo. Já curou pessoas, já libertou pessoas, já multiplicou coisas. O Senhor disse que é Deus que faz tudo. Imagina quantos pensamentos pairaram na cabeça daqueles homens. Da mesma forma que na nossa cabeça hoje passa isso também. Não está vendo isso? Aí o Senhor levanta, no tempo dele, do jeito dele, e só fala assim: ó, cala-te, mar. Calma, vento, cessa. Ele pode fazer isso na sua vida. Pode ser hoje ainda. Você crê nisso? A tempestade hoje que talvez esteja enfrentando, seja externa ou seja interna, hoje, talvez Ele chamou você aqui para dar um basta e falar: essa acabou. Hoje é o fim dessa. Se alegre. Renove a sua esperança em mim. Creia que eu sou Deus e que posso fazer todas as coisas. Amanhã pode vir outras, mas eu continuarei sendo Deus. Continuarei presente na sua vida, na sua casa, nos seus negócios, porque eu sou esse Deus. É isso que eu tenho que me apegar. Quando você não puder mais, lembre-se, Ele ainda pode. Quando você não puder mais, quando você decretar a sua própria sentença, Ele vem, rasga e fala: não, a última palavra é minha. Eu sou Deus. Eu sou. Aquele que era, que é, que sempre será. Sempre. Ele é a fonte. As tempestades, elas podem durar mais do que esperamos. Jesus foi até o encontro daqueles discípulos em uma travessia que duraria em média 2 horas. Imagina pegar um ferryboat aqui e ir para Itaparica. 1 hora travessia, normalmente é esse período. Durou em média 8 horas de travessia. Seria algo normal para você? Já pensou? No meio da Baía de Todos os Santos, tempestade, você no ferryboat. De repente você sai, olha para o mar e vê um ser andando sobre as águas. Cena de filme. Será que todo mundo iria falar: é Jesus ali? Talvez alguns poderiam até pensar. Talvez outros que já tivessem lido esse texto iriam falar: rapaz, será? Mas a grande maioria, eu tenho certeza que ficaria o quê? Com medo, nervoso. Muitos iriam pular no desespero. Muitos queriam entrar no carro, se esconder. E assim nós fazemos. Às vezes dura muito tempo e você perde a noção do que fazer. Às vezes você achou que seria apenas uma semana de problema. Seria apenas um dia, não seria apenas uma situação. Mas isso foi se prolongando, e todas as suas alternativas para solucionar aquilo já não serviram mais para nada. A demora não é um abandono. A demora é tempo de preparação nossa. Aqueles discípulos precisavam ali enfrentar aquela tempestade por um tempo maior, para que a fé dele fosse aumentada. Tanto que Jesus, ele disse para Pedro, verso 29: venha, ele respondeu.
Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi em direção a Jesus. Mas, quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente, Jesus estendeu a mão, segurou e disse: Homem de pequena fé, por que você duvidou? Ele pode estar perguntando para você nessa manhã: por que está duvidando? Eu não mandei você vir? Eu não te dei uma ordem, eu não falei saia, eu não falei entre, eu não sei qual foi a ordem que ele deu para você. Por que você está duvidando? Sabe por quê? Porque a fé está pequena. Sabe por que hoje a gente não vê milagres de forma rotineira como há relatos bíblicos? Porque nos falta fé. Essa é a realidade. Porque se todos nós, eu me incluo nisso, tivéssemos uma fé grande, ou não, tamanho do grão de mostarda, não precisa de fé monstruosa, faremos coisas sobrenaturais, pelo poder da fé. Talvez teríamos experiências de curas, milagres. Ah, cessou isso? Não. Mas coloque sua fé em prática para saber se não acontece. Quantas vezes eu estava com dor de cabeça, botei a mão na orelha, a dor de cabeça acabou. Por quê? É fé. Ah, é uma dor de cabeça, poderia tomar ali uma dipirona, alguma coisa. Não, eu posso orar. Eu creio no poder da fé. Às vezes eu vou ficar com dor de cabeça mesmo orando, vou. Quer dizer que eu não tive fé? Não, quer dizer que Deus permitiu que eu ficasse. Não é também algo, não, obrigatoriamente, se eu vou orar vai acontecer. Não, a vontade de Deus fica onde nisso? Agora, a vontade de Deus, sim, ela se move pela nossa fé. Talvez se Pedro não duvidasse, talvez se Pedro não parasse, ficasse olhando ali o que estava acontecendo, ele teria dado uma longa caminhada com Jesus pelas águas. Talvez você já teria tido inúmeras outras oportunidades de percorrer outros caminhos, se não lhe faltado fé. Às vezes também faltou outras coisas: direcionamento, sabedoria, discernimento. Às vezes você quis ser teimoso demais, pode acontecer também. E aí o caminho vai estar errado, porque é natural. Agora, às vezes nos falta fé. Às vezes você tem tudo pronto, tudo planejado, tudo organizado, mas falta o quê? Fé. Por isso que a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Impossível. Às vezes a noite pode ser longa, a espera pode ser longa. Você pode acordar diversas noites na madrugada achando que já é de manhã e não é. Quantas vezes é assim? Você vai dormir 10 horas, da meia-noite você acorda, da 2 você acorda, da 3:30 você acorda, da 5 você acorda. Você fala: cansei. 6 horas vai tocar o despertador, não tem nem mais graça dormir. Tem dias que vai ser assim, ou não, tem noites que vai ser assim. Mas Jesus deixa ele estar lá com você. Só que muitas vezes você esquece que ele está contigo. Às vezes você acha que você vai ficar prostrado, que ele não vai te ouvir, que não vai acontecer. E quando ele está ali esperando apenas você acordar e falar: Pai, eu não estou conseguindo dormir. Senhor, é minha mente? Trabalha na minha mente. É a ansiedade que está aqui demais. Senhor, me dá paz. Eu estou te clamando, eu estou falando contigo, eu preciso ouvir a tua voz. Me dá aquele sono reparador, aquela noite de descanso. Experimente fazer isso e você vai ver como as coisas vão ser diferentes. Agora tem noites que ele quer que você simplesmente acorde para ficar com ele, para ouvi-lo no particular. Eu sei que tem vezes que o Senhor me acorda, que eu desperto, e que Ele quer apenas que eu fale com Ele, quer apenas que eu ore. Às vezes Ele me mostra coisas, às vezes eu acordo vendo coisas que eu fico assustado, mas depois Ele mostra o porquê daquilo, Ele muda. Mas cada um precisa ter esse entendimento. Tem dias também que você vai dormir a noite toda, e isso é o normal. Se isso não está sendo normal para você, que hoje, em nome de Jesus, isso passe a ser normal.
que o peso da culpa, dos problemas, das tempestades não paralise você, não tire o seu sono, mas que você cresça com isso. As tempestades, elas podem gerar medo, pode, mas o medo não pode ser o seu guia. Deus não nos deu, falei que essa semana, espírito de covardia, de medo. Não, isso não é para mim, isso não é para você. Deus chamou a gente para a gente avançar na fé. A tempestade, ela vai fazer de tudo para ameaçar a sua fé. Ela vai chegar justamente para te desestabilizar. Você vai ficar totalmente ali vulnerável. Pedro, imagina andando sobre as águas, tem algo mais vulnerável do que isso? Você fala, não tem lógica isso, mas ele pisou e era chão firme. Ele só afundou porque duvidou. Ou seja, qual é o segredo se você não quer afundar? Não duvide. Não duvide. As tempestades, elas têm fim quando lembramos que Jesus nunca nos perdeu de vista. Como diz a música, nas horas, o quê? Escuras. Na noite, na madrugada, quando ninguém está vendo, Jesus está onde? Está lá com você. Não esqueça disso. E por fim, as tempestades, elas nos levam aos pés de Jesus. Essa é a realidade. Quantas pessoas você conhece, ou se você não é essa pessoa, que só teve um encontro com Jesus mediante uma tempestade, mediante um problema, um aperto. São nas noites mais escuras que nós enxergamos os céus mais estrelados. É assim que funciona. Deus me deu a oportunidade de ir no deserto do Atacama, no Chile. E ali eu fiz um passeio à noite de você ir para o meio do deserto, zero iluminação, e você contemplar um céu estrelado de verdade. E é tão lindo. Você contemplar a grandeza de Deus. E ali, quando tudo estava escuro ao seu redor, você olhava para cima, você via Deus, você via a criação, você via a obra das mãos do Senhor. E Ele vai proporcionar a você momentos de contemplação, mesmo em meio a desertos, mesmo em meio a aflições, mesmo em meio a tempestades, de você olhar para o alto e falar: o Senhor está aqui, o Senhor está comigo. Assim foi com Pedro. Estendeu as mãos. Vem, levante. Mateus 14:33. Na outra tempestade, esse texto é muito importante, diz assim: então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Está assim, 14:33, Mateus. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és. Tempestades, elas servem para nos levar aos pés de Jesus, para reconhecer quem Ele é, para ter certeza da presença dEle na nossa vida ou no nosso local. Foi assim com Jó também. Antes eu te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos podem te ver. Foi após tempestades. Hoje você pode não estar enxergando, mas quando a tempestade passar, vai ser. Noé enfrentou um dilúvio, mas depois do dilúvio Deus fez uma aliança com Noé, com a humanidade. Ou seja, sempre depois de um momento caótico, lembre-se, virá a bonança. Virá. Isso é um fato. Não tem pra onde correr. Eu aprendi na minha vida que o céu nunca está em crise. Nunca. O céu nunca está em crise. Quantas vezes viajando de avião, você sai, decola, nuvem.
De repente você chega a uma altitude, você fala, o que é isso? Por quê? Porque é assim que Deus faz. Aparentemente está um caos, mas lá está tudo sob controle. Lá Ele está vendo todas as coisas. As tempestades não vêm para te destruir, mas para te fortalecer. Jesus não apenas acalma o mar, mas Ele anda sobre ele. Ele pode acalmar o mar? Pode. Como também Ele pode andar mesmo em meio àquele mar turbulento e ainda falar, venha, eu estou contigo aqui. O que eu li aqui no começo? Salmos o quê? 23. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Agora isso só vai acontecer se Ele for o seu pastor. Se você o reconhecer em todos os seus caminhos. Se você aprender com Ele, se você entender que Ele vai te dar um direcionamento e você vai ter que seguir aquilo. Agora, enquanto você quiser fazer do seu jeito, esqueça. As tempestades vão se repetir e não vai te aproximar dele. Vai te aproximar do seu eu, do seu problema, do que você entende como certo e não vai funcionar. Ele vem no tempo certo, na hora certa e com o poder certo. Amém? Coloque de pé, feche seus olhos. Tem momentos que as águas serão tranquilas, viu? Agradeça. Mas tem momentos que as águas serão turbulentas. Agradeça também. Adore mesmo assim. E aprenda o que Ele quer te ensinar nas águas turbulentas. O segredo de estarmos alinhados com Ele é aprendermos a mergulhar na presença dEle. A não ficar contente com pequenos passos de fé, mas com uma caminhada, com uma vida de fé, firmada nele, não firmada nos meus conceitos, mas no que Ele é, no que Ele pode fazer. Vamos adorar o Senhor, depois vamos orar. Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério. Em meio ao mar, confiarei. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu, tu és meu. Oh, oh, oh. Tua graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Oh, 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 oh. Guia-me para quem tu
firme, sobre as águas eu caminho, por onde quer que chame. Leva-me mais fundo do que já estive. Será mais, Senhor, em tua presença. Guia-me para que tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chame. Leva-me mais fundo do que já estive. Sobre a mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me, Senhor, Senhor, em tua presença. Oh, oh, oh. Olha o que diz essa letra: guia-me para que tudo em ti confie. Deus, Ele quer nos guiar para esse caminho no qual eu tenha plena confiança nele, no qual eu não duvide, no qual eu não acho que não vai dar certo, porque se eu creio que Ele falou, vai acontecer. Se eu creio que a promessa dele vai acontecer, eu só preciso descansar e saber que Ele está no controle. Coloque a mão em seu coração. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por essa mensagem. Obrigado por essa palavra, por esse despertar nessa manhã em nossas vidas. Queremos sim, Deus, compreender que precisamos das tempestades muitas vezes para estarmos perto de Ti, Senhor. Mas também queremos Te clamar por livramento. Senhor, talvez nessa manhã tenham pessoas aqui, Pai, que precisam de um livramento. Tem pessoas que já estejam enfrentando tempestades há muito tempo e que hoje precisam de um basta, Senhor. Pai, se essa for Tua vontade, que o Senhor possa ministrar isso agora, em nome de Jesus. Acalma corações, acalma mentes aqui, Senhor, pensamentos, circunstâncias, Deus. Renova a nossa fé, a nossa esperança em Ti. Queremos estar inabaláveis, convictos de que o Senhor está conosco, nos ajudando, nos orientando, nos guiando, Senhor. Guia-me, Deus. Guia-nos, Pai, para que possamos confiar, Deus, plenamente no Senhor. Possamos ir para águas profundas, mergulhar na Tua graça, na Tua presença, no Teu amor, desfrutar, Deus, do Teu Espírito Santo, Senhor. Que nessa manhã possamos receber livramentos, mas que também possamos crer que o Senhor está conosco, ao nosso lado, podendo acalmar toda e qualquer tempestade, seja ela interna ou seja ela externa, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Aplauda o Senhor.